tendinopatia glútea e ou bursite trocantérica. Fala pessoal, meu nome é João Rodolfo, eu sou médico ortopedista com especialização na área de cirurgia do quadril. Esse vídeo é sobre tendinopatia glútea, tendinite do glúteo médio, tendinite do glúteo mínimo, bursite trocantérica também está bem parecido ali, dor lateral do quadril, dor trocantérica, tendinopatia trocantérica, tem vários nomes sobre isso, que é uma coisa bem importante. Eu gosto bastante de chamar de tendinopatia glútea. O que é isso? É uma das maiores causas de dor no quadril, principalmente de dor lateral, na região lateral do quadril. Ela comete mais mulheres, bem mais mulheres do que em homens. Homens ainda tem um pouquinho, mas é bem mais raro. Mulheres 40, 60 anos, principalmente na idade perimenopausa. Por que mulheres? Mulheres já têm bem menos testosterona que os homens, e isso faz com que a musculatura já fique um pouquinho mais fraca. Nessa idade perimenopausa, os hormônios começam a baixar bastante, então perde ainda mais musculatura, e as mulheres têm o quadril mais largo do que os homens. Então, esse tendão ele precisa de um maior braço de alavanca. Então, o que é os tendões da tendinopatia glútea? É principalmente o tendão do glúteo médio e mínimo. Então, aqui está meu quadril, essa é uma parte óssea. Aqui eu estou vendo ele de frente. E aqui de costas. De costas, os glúteos, tem 3 glúteos principais, que é o glúteo máximo, que ele vem aqui da região posterior e vai aqui na lateral do fêmur. O glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo médio ele vem à região posterior do ilíaco e vai se inserir bem na parte lateral, aqui desse osso que é o trocânter. Então no osso do fêmur, nessa parte lateral, que é esse osso mais saltado aqui na lateral, se insere o glúteo médio. E na parte mais anterior vai se inserir o glúteo mínimo. Essa imagem aqui mostra, então, uma vista posterior ao glúteo máximo. Esse é o músculo que dá o formato da bunda. Então, as mulheres que treinam bastante glúteo, que é aquele exercício que joga a perna para trás, elas treinam mais o glúteo máximo. O glúteo máximo é o principal extensor do quadril, ou seja, o que leva a perna para trás. O glúteo médio e mínimo, eles também agem um pouquinho como extensor, mas eles são os principais abdutores do quadril. Ou seja, eles se inserem aqui nesse osso justamente para fazer com que... Deixa eu agora trocar aqui meu osso. Para fazer com que tenha a abdução do quadril, ou seja, o quadril ele abra. Então, eles têm a função diferente. Os principais músculos na tendinopatia é o glúteo médio e mínimo. Na sua inserção, a parte vermelha deles é a parte muscular e a parte que eles se ligam no osso se chama tendão. Tendão é sempre a região que o músculo se liga no osso para fazer a sua função, que é puxar o osso para um lado e para o outro. Nesse caso, o glúteo médio e mínimo são os principais abdutores. Então tem uma outra foto aqui, que é uma vista de frente, em que mostra o glúteo médio e mínimo, o médio mais lateral, o mínimo um pouquinho mais anterior, e em vermelho é o trato iliotibial. Tá? Isso tudo vai ter bastante importância depois. Então esses músculos, o glúteo médio e mínimo, por que eles vão doer? Eles vão doer geralmente na região do tendão, que é uma área que tem menos vascularização, chega menos sangue ali, por isso que eles são mais branquinhos. Tem menos vascularização, eles sofrem muito com a tensão. Então, se eles ficam mais fracos, então geralmente as mulheres nessa idade perimenopausa diminuem a testosterona, acabam ficando com a musculatura mais fraca e acaba sobrecarregando esses tendões. Elas também têm o quadril mais largo, ou seja, quanto maior o braço de alavanca, mais sobrecarga vai nesse tendão. Então, dois motivos para que é mais em mulheres. Esse tendão, por estar mais enfraquecido, acaba sendo sobrecarregado e por fazer muita força lá na região perto do osso, ele acaba inflamando pela sua sobrecarga. Ele inflama e quanto mais inflamado, mais dor tem e mais ele vai enfraquecer e acaba fazendo um ciclo. Tem outra coisa que pode doer,
é que quando ele fica inflamado aqui, o trato iliotibial, que volta nessa figurinha aqui, o trato iliotibial é essa faixa vermelha ali. Então, é uma musculatura que sai aqui da crista ilíaca que vai até o joelho. E ele pode comprimir esse tendão, fazendo com que tenha ainda mais dor aqui. E no meio de um tendão e outro, você está vendo que tem uma bolsinha azul? Essa bolsinha azul aqui é a bursa trocantérica. Então, bastante gente deve conhecer bursite de ombro, bursite de cotovelo, bursite de joelho. O quadril também tem uma bursite, que é a bursite trocantérica, é a mais famosa. Tem várias bursas, mas a bursite trocantérica é a mais famosa. E ela pode inflamar por causa da tendinite dos glúteos médio e mínimo. Então, pode ser uma causa, a bursite pode ser um sintoma, na verdade, da tendinopatia do glúteo médio e mínimo. E como é que é a dor dessa tendinopatia glútea? A dor é uma dor mais na região lateral do quadril, dói para deitar sobre esse lado, dói bastante à noite também, prejudicando o sono. Tem bastante queixa, é bastante comum também a queixa de ficar muito tempo sentado, daí na hora de levantar, não é dor sentado, é dor na hora de levantar, que daí esse músculo ele vai esticar para você poder levantar, e além disso, esse trato iliotibial ele vai raspar em cima. Então é dor na hora de levantar, dor na hora de subir, descer a escada, subir morro, descer morro. Então todas essas queixas são bem comuns. É bastante comum também a irradiação dessa dor para a lateral da coxa. Então até o joelho é bem comum a irradiação da dor dessas bursite, tendinite, trocantérica, é bem comum a irradiação até a lateral do joelho. Passou do joelho, daí é mais difícil ser a dor do quadril mesmo. Às vezes, essa dor que tem na lateral e vai até o pé, tem que ficar bem de olho em questão de um nervinho da coluna chamado L5. Tem uma figurinha aqui mostrando os dermátomos. Dermátomo é cada faixa, de cada nervinho que sai da coluna é uma faixa diferente. Então L5, que é o quinto nervo da vértebra lombar, que é um dos nervos que compõe o ciático. Ele passa pela lateral do quadril e vai pela perna até o pé. Então essa faixa azul que tem aqui, que está escrito L5, é uma grande causa de um sintoma na dor lateral do quadril que pode se confundir com tendinopatia glútea. E outra coisa que pode estar associada é impacto femoroacetabular. O impacto femoroacetabular, tem alguns vídeos meus sobre isso, é um calo dentro do quadril. Daí a dor do impacto é diferente. É dentro do quadril, mais na região da virilha ou em volta do quadril, bem lá no fundo. A dor da bursite é mais lateral, mais superficial. Mas o impacto femoroacetabular, se tem ele em conjunto com a bursite, às vezes ele não deixa você reforçar essa região dos tendões e acaba um piorando o outro. Então, às vezes pode ser necessário primeiro o tratamento do impacto femoroacetabular para depois o tratamento da bursite. Isso em alguns casos específicos. Como é que é o diagnóstico da tendinopatia glútea? Ele é basicamente clínico, ou seja, no consultório dá para fazer esse diagnóstico. Claro que os exames de imagem vão ajudar, mas a parte clínica, vendo a história da paciente, com todos esses sintomas, examinando a paciente na maca, tendo dor nessa parte, dá para palpar aqui, você consegue palpar bem a inserção do glúteo médio, palpar mais na frente a inserção do glúteo mínimo, ver onde é que tem dor, testar a articulação, ver se não tem nenhum teste positivo para dentro da junta, de impacto femoroacetabular, de artrose, garantir que seja excluído causas articulares e confirmado só causas extra-articulares, que é fora da junta, né? Então, palpar os dois tendões, testar a força de abdução, de elevar a perna, dá para testar a força do glúteo médio, dobrando o joelho, que isola bem o glúteo médio, jogando a perna um pouquinho mais para frente, testa o glúteo mínimo. Então dá para ter uma boa noção só com o exame clínico. Mas é claro que a imagem vai ajudar muito. O ultrassom já pode ajudar,
vê a tendinopatia, vê bursite, a ressonância magnética pega casos ainda mais precoces, só de uma inflamação bem mais leve. Então, esses exames ajudam muito no diagnóstico, no tratamento, além de, às vezes, confirmar se tem uma ruptura ou não dos tendões, a ressonância e o ultrassom podem avaliar. E o tratamento? O tratamento eu costumo dividir em 3 partes. A primeira é diminuir a inflamação, a segunda é fazer um reforço muscular e a terceira um alongamento. O tratamento é basicamente conservador, ou seja, sem cirurgia. A cirurgia é em último dos casos para tendinopatia glútea. Às vezes, se tem algum impacto femoral associado, lesão labral associada, artrose associada, daí a cirurgia talvez venha um pouquinho antes. Mas se for só tendinopatia glútea, o tratamento é 95% dos casos tratamento conservador sem precisar de cirurgia, só às vezes uma infiltração, mas eu vou chegar nesse ponto. Então o tratamento eu divido em 3 partes. Primeiro, tirar a inflamação. Segundo, fazer um fortalecimento. E terceiro, um alongamento. Tirar a inflamação, a gente pode usar algumas medicações anti-inflamatórias, uso de corticoide, tanto comprimido quanto intramuscular, a fisioterapia para tirar a inflamação com gelo, TENS, enfim, daí o fisioterapeuta sabe muito melhor essa parte de tirar a inflamação. Diminuindo um pouco a dor, tirando a inflamação, a gente começa com um reforço muscular. Reforço muscular mais leve, principalmente de glúteo médio, mínimo, core, abdômen. Fazer toda essa parte desse reforço muscular em volta do quadril. E por último, alongamento. O alongamento, quando a gente inverte a ordem, quando coloca o alongamento primeiro, aquele trato iliotibial que eu mostrei, ele vai apertar ainda mais. Se fizer um alongamento em adução, aquele trato iliotibial ele vai apertar ainda mais os tendões e fazendo doer ainda mais. Já pegando o gancho do alongamento, todos os exercícios que vai fazer você cruzar a perna, todas as posições do quadril que vai fazer você cruzar a perna, podem doer mais. Então, o ideal é evitar posições que vai cruzar a perna tanto em pé quanto sentado. Ficar sobre uma perna só também sobrecarrega bastante esses tendões, já que quando você está numa perna só, é que esse tendão ele está segurando ao máximo ali o quadril para a bacia não cair. Esse tem um teste chamado Trendelenburg na medicina, que é para a gente ver o quanto esse tendão está forte. Também cuidar na hora de dormir. Se for dormir de lado, cuidado para uma perna não cair sobre a outra. Então um travesseirinho no meio das pernas ajuda bastante. Se for nos dois lados, dormir de lado às vezes pode ser meio complicado. Então um colchão com aqueles cascas de ovo ajuda bastante para não fazer pressão no quadril. Correr é uma parte bem controversa. Tem alguns estudos mais recentes que falam que o atleta ele não precisa parar de correr. O atleta ele só precisa dar uma diminuída. Claro que se você é corredor de 2, 3, 5 quilômetros, daí talvez seja melhor parar um pouquinho de correr para depois voltar. Mas se você é atleta, treina 15, 20, uma maratona, você não precisa parar totalmente de correr. Você pode só diminuir as distâncias, diminuir a velocidade, aumentar a cadência, ou seja, correr com passos um pouquinho mais curtos e evitar principalmente subir morros. Então, fazer essas restrições, mas pode manter a corrida, que vai já fazer algum efeito e já vai tirar essa inflamação, mas sem abusar. Então, melhorou o período inflamatório, a gente começa com exercício. Focar em exercício isométrico, mas também focar no fortalecimento do core, que é em volta do abdômen, focar no fortalecimento do glúteo médio, mínimo. Cadeira abdutora, ela não serve como fortalecimento de abdutor, porque quando você está sentado, a musculatura do tendão glúteo médio mínimo está relaxada. Então, o quadril ele tem que ser trabalhado reto, sem dobrar. Então, tem que ser o fortalecimento do glúteo médio ou em pé ou deitadinho de lado, abrindo a perna. Isso
Um acompanhamento com um fisioterapeuta, com um instrutor de pilates, com um personal, é o ideal para você não fazer alguma coisa que possa te machucar ainda mais. E por último, o alongamento dessas estruturas, principalmente do trato iliotibial. Então passou toda a crise de dor, deu já uma fortalecida, daí sim que vem o alongamento do trato iliotibial para evitar fazer essa compressão sobre os tendões glúteo médio e mínimo e sobre a bursa também. Sobre a infiltração é uma ótima tática, claro que é um pouquinho mais invasivo do que esses outros tratamentos, então eu prefiro deixar a infiltração como uma carta na manga. Tem médico que prefere fazer de cara, isso cada médico tem a sua rotina. Eu deixo mais como uma carta na manga. A infiltração pode ser feita no consultório ou pode ser feito guiado por ultrassom. Geralmente essa área aqui, ela é mais fácil de infiltrar, então eu acabo não utilizando ultrassom, porque teoricamente é mais fácil de acertar aqui na lateral do que, por exemplo, uma infiltração articular. Essa necessariamente precisa de um ultrassom. Aqui esse ossinho é um pouquinho mais fácil, então eu acabo fazendo no consultório sem auxílio de método de imagem. A infiltração pode ser com corticoide ou uma viscosuplementação com ácido hialurônico. Com corticoide está bem descrito na literatura, ácido hialurônico é meio ainda off-label. Se usa bastante ácido hialurônico para artrose no quadril, para tendão não tem muitos estudos a respeito disso, mas a tendência é que o ácido hialurônico ele tira um pouquinho a inflamação do tendão, além de fazer uma bolsinha ali e evitar o atrito entre o tendão e o osso. O tratamento cirúrgico ele é mais raro, até porque ele não oferece tão bons resultados, por isso que é deixado como última opção mesmo. O tratamento cirúrgico ele visa fazer um alongamento desse trato iliotibial para não fazer pressão sobre os tendões do glúteo médio e mínimo, além de fazer um debridamento ali onde está a região inflamada. Beleza, pessoal? Espero que gostaram desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, manda para quem você acha que tem uma dor na lateral do quadril, está meio estranha, está reclamando faz tempo. Toca o sininho, curte o canal e valeu. Obrigado.